Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Muita gente não sabia, essa é a verdade. Só quem sabia eram os torcedores dos times. Mas a Sul-Americana tá rolando. Você que não é torcedor do Internacional, do Cuiabá, do Atlético Paranaense, você não sabia? Tá rolando aqueles playoffs da Sul-Americana. E nesta quinta-feira, dia 18/7/2024, se eu não estiver enganado, tivemos dois jogos. Tivemos dois brasileiros jogando nesta data. O Cuiabá, que empatou fora de casa com o Palestino em 1-1. O goleiro do Cuiabá ainda pegou o pênalti no último minuto, né? Como aconteceu com o Atlético Mineiro numa Libertadores. Pegou no último minuto o pênalti. Teve até uma coisa meio estranha, né? Porque o tempo já tinha acabado. O juiz falou que não ia ter rebote, era só para bater o pênalti, não ia ter rebote. E teve rebote, mas ele acabou porque ele tinha combinado isso. Meio esquisito, mas o Cuiabá não perdeu. Deixa eu tirar aqui isso aqui, desligar isso aqui, cara, para não me dar estresse. E o outro jogo foi o Furacão. O Atlético Paranaense, que na minha opinião, eu já falei e vou repetir, me decepcionou, porque o grupo do Furacão era fácil na Sul-Americana. Eu até disse aqui, eu falei, vai ganhar os 6 jogos. Os 3 em casa, os 3 fora. E para minha surpresa e decepção, o Furacão ficou em segundo lugar e está tendo que disputar o playoff. Cara, realmente, na minha opinião, me decepcionou. E aí, não tem jeito, tá jogando e foi jogar contra o Cerro Porteño. Primeiro jogo, mando de campo do Cerro. Cerro, que ficou na 3ª colocação na Libertadores. Se enfrentaram e empataram. Empataram em 1-1 e empataram em pênaltis perdidos. Cerro perdeu um pênalti e o Fernandinho, pelo Furacão, perdeu um pênalti também. Da mesma maneira que o Cerro poderia ter vencido por 2-1, se converte o pênalti, o Furacão poderia ter empatado ou ganho o jogo, já que o pênalti do Furacão foi depois, né? Mas isso não aconteceu, os goleiros se destacaram e o jogo terminou 1-1. E agora a partida de volta, mano de campo do Furacão. Já para adiantar aqui, os jogos serão na semana que vem. Ou seja, tá embolando a porra toda. Tem aí o problema, tivemos o problema do Rio Grande do Sul, né? Mais o calendário brasileiro, que é uma bagunça. E aí o Internacional, tu nem sabe em qual campeonato internacional tá. A única coisa que tu tem certeza é que o Internacional não tá disputando o Campeonato Brasileiro. Isso você tem certeza. Porque o Internacional disputou a Copa do Brasil, foi eliminado, agora está na Sul-Americana. Ou seja, uma bagunça, né, irmão? O torcedor fica louco, os jogadores têm que ficar virando a chave o tempo inteiro. Complicado. Então, vamos falar rapidamente de Cerro Porteño 1, Atlético Paranaense 1, primeira partida do playoff da Sul-Americana, para ver quem vai para as oitavas de final. Beleza? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul.
E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos aqui rapidamente, galera, meus amigos torcedores do Furacão. Vamos dar uma passada aqui rápida, só para ver o resultado dos brasileiros. O Internacional perdeu fora de casa para o Rosário. O Internacional tá mal pra cacete. Tem agora o Roger, né, ex-treinador de Juventude, o Roger que tem uma identificação muito grande com o Grêmio, o arquivo do Internacional, mas o cara é profissional. Vamos ver se o Roger consegue dar jeito, porque elenco o Internacional tem que identificar o porquê que a coisa não está funcionando. Então o Internacional perdeu a primeira para o Rosário, fora, vai decidir em casa. O Bragantino empatou fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, 1-1, vai decidir em casa. Tivemos o Cuiabá empatando fora de casa com o Palestino, vai decidir em casa. E o Atlético Paranaense empatando, que a gente falou, é justamente o que a gente vai falar, fora de casa. Ou seja, 4 brasileiros. 3 empates de 1-1. E os brasileiros vão decidir em casa. E apenas o Internacional que perdeu. Bom, então vamos lá para o nosso jogo. Cerro Porteño e Furacão. Antes de eu começar a falar do jogo, eu tenho que falar aqui 3 coisas, né? Primeiro, o pênalti a favor do Cerro. Cara, eu estava vendo pela Paramount, né? Paramount, acho que é isso. Desculpa, estou pronunciando errado. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. E aí, eu não vou ser contra, tá? Eu não vou ser contra. Tá? Eu sou contra aqui no Brasil algumas coisas. Mas quando é campeonato assim, eu não sou contra. Nitidamente, né? O narrador, o comentarista, ele estava puxando brasa para o nosso lado, para o nosso Brasil, para o time que estava representando o Brasil. Porque eles estavam fazendo análise de algumas coisas que, se fosse num campeonato brasileiro, acho que eles não iam ter o mesmo ponto de vista. Mas como era o Brasil contra outro país, eles puxaram a brasa para o nosso lado. E aí eu vou explicar o porquê. Esse lance do pênalti do Cerro Porteño, aqui no Brasil, qualquer toque na cara do jeito que foi o pênalti, o juiz marca falta e dá cartão amarelo. Eu vou te dar um exemplo. Foi aonde? Qual foi o jogo? Foi nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense não jogou, mas teve um lance de toque no rosto. Foi no lance do Botafogo? Não. O lance do Botafogo era para o jogador do Botafogo ter sido expulso, não foi. Rapaz, qual foi o lance, cara? Agora Agora me fugiu. Mas teve um lance, e teve vários lances, né? Que você vê um toque, por mínimo que seja, ou com a mão, ou com o cotovelo, que é pior, que dói mais, o jogo é parado e é dada a falta, e geralmente o cartão amarelo. Então aqui no Brasil tem essa cultura. Você pode gostar ou não gostar, você pode concordar ou não concordar. Eu, particularmente, não acho que qualquer toque no rosto seja falta e cartão amarelo. Eu não acho. Tá? Mas o que se aplica aqui no Brasil e na América do Sul é isso. Toque no rosto, para. Toque de cabeça, para. De cabeça eu entendo. Agora, toque no rosto, eu não concordo muito que qualquer toque no rosto tenha que parar. O lance do pênalti, o jogador do Atlético Paranaense, na minha opinião, ele faz falta, irmão. A bola, o jogador do Cerro não ia pegar a bola,
Mas ele toma a frente e mete o braço na cara do jogador do Cerro Porteño. Então, aí é uma opinião, sei que vocês, meus amigos torcedores do Furacão, vão ter de vocês. Mas na minha opinião, aquilo é falta. O PVC, né, diz que entendeu o juiz, mas ele não dava. Na minha opinião, não concordo muito com qualquer toque. Mas eu, especificamente, naquele lance, ele toma a frente do jogador e mete a mão na cara do jogador do Cerro. Na minha opinião, o árbitro marcou certo. Pênalti, minha opinião. Tá? Não sou o dono da razão, é simplesmente um ponto de vista. E aí, o jogador bate e perde. Pênalti a favor do Furacão. Canóbio entra, dribla. O jogador do Cerro Porteño bota a perna, ele percebe e força a caída. Nitidamente ele deu uma forçada na caída. Mas, na minha opinião, pênalti claro. Porque o cara faz o calço, ele bota a perna. Ele bota a perna, qualquer um vai ver aquela perna, vai bater na perna ali e vai cair, porra. Qualquer um. Canóbio não fez nada demais. O cara deu mole, Canóbio aproveitou. Então, na minha opinião, os dois pênaltis foram bem marcados. E aí, a gente vai para o terceiro ponto. O Canóbio. Cara, você só consegue perceber, eu tô falando de mim, tá? O Canóbio eu sempre achei um bom jogador, muito esforçado. De vez em quando, eu sempre falei, o Canóbio corre mais do que pensa. Mas aí quando o Canóbio não tá no time, você sente falta dele. Porque eu percebi que muitas das vezes ele corre sem pensar, mas o Cuejá é pior do que ele. O Cuejá não pensa... O Coelho, né? Cuejá não. Cuejá era outro jogador. Coelho, ele quase nunca pensa. O Canóbio não. Muitas das vezes ele pensa, outras vezes não. O Coelho quase nunca pensa. E aí, quando ele fica um tempo afastado e ele volta e entra, aí você vê a diferença que o Canóbio faz em relação aos outros atacantes de ponta. Não que o garoto, né, da base do Furacão tenha jogado mal, o Julimar. Não, eu não achei que o Julimar jogou mal, ele tomou um cartão amarelo. Não achei que ele jogou mal. Mas o Canóbio dá uma outra característica. Então, cara, o Canóbio, se alguém tinha alguma dúvida, o Canóbio é um dos principais atacantes do Furacão, se não for o principal. Se não for o principal. Então eu tinha essas três coisas para falar. Vamos para o jogo. Primeiro tempo, não gostei muito do Furacão. O gol que o Furacão tomou deu um mole pelo lado direito. O Cerro Porteño só atacava pelo lado direito. Todas as chances que o Cerro criou foi pelo lado direito. O gol sai assim também, né? A bola pelo lado direito, jogado pelo lado esquerdo. O Coelho vem correndo igual um louco, passa da bola e não volta. Aí ficou olhando a jogada. O cara pegou a bola, chutou, fez o gol. Alguém tinha que acordar ele. Ele falou, irmão, tu passou da bola, volta, porra. Ele não voltou. O cara foi lá, fez o gol, mas tudo pelo lado direito. Mas começou também de uma falha de marcação. O lateral teve que sair correndo atrás do atacante. Ou seja, uma falha do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense conseguiu, em determinados momentos do jogo, controlar. Conseguiu controlar, mas não era muito efetivo. Estava faltando um pouquinho mais de como é que eu vou falar? Ousadia e um pouco mais de encaixe. O time estava muito desencaixado, parecia que estava muito bagunçado. E o Cerro Porteño faz o gol, dá uma recuada e controla um pouco o jogo. Mas você vê que o Atlético Paranaense tenta controlar o jogo, mas agride pouco. Então o Cerro fica num jogo ali que está sofrendo um pouquinho, mas é um sofrimento
normal, porque ele está ganhando o jogo. E aí você vai dar uma olhada aqui na estatística. Você pega, o Cerro deu, deixa eu pegar aqui o óculos, o Cerro deu 8 chutes, 2 em direção ao gol. E se eu não estiver enganado, esses 2 chutes do Cerro foram no primeiro tempo. O Furacão deu 15 chutes, 5 ao total. Posse de bola foi mais do Furacão. Passes certos, mais do Furacão. O Cerro Porteño errou muito passe. Faltas, equilibrada. 15 a 16. Um jogo com muitas faltas, justamente por causa desses erros de passe. Cartões amarelos, 3 para um lado e 4 para o outro, também excessivo, justamente esses erros de passe ocasionam isso. Impedimentos, 2 para um lado e 1 para o outro. Escanteios, 8 para o Furacão e 4 para o Cerro Porteño. Então, no primeiro tempo, o Cerro saiu ganhando, fez 1 a 0. Poderia ter aberto 2 a 0, não fez. Aí ia complicar muito pro Furacão. Mas aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, foi domínio completo, do primeiro ao último minuto do segundo tempo. Primeiro tempo, o Cerro Porteño teve momentos bons, começou melhor, atacou muito pelo lado direito, agrediu, conseguiu romper a marcação, o Atlético Paranaense se perdeu, teve um momento que conseguiu controlar, mas não conseguia atacar, tomou o gol, tomou o pênalti. Primeiro tempo poderia ter sido desastroso para o Furacão, mas o segundo tempo não. A casa foi arrumada e principalmente quando entra o Canóbio. O Canóbio muda o jogo. Muda o jogo. Ele cria praticamente todas as jogadas de ataque do Furacão a partir do momento que ele entra. E aí, é dele o lance que sai o gol de empate. Ele dribla da esquerda para a direita, dá um chute forte. O jogador do Furacão vai lá, o Christian, bota o pé e coloca para dentro, empatando. Depois do Furacão criou algumas outras oportunidades que poderia ter virado o jogo no tempo normal, com a bola rolando. O pênalti é o Canóbio que consegue, mas aí o Fernandinho bate mal, igual o jogador do Cerro Porteño bateu. O jogador do Cerro Porteño isolou. O Fernandinho bateu no canto, mas bateu mal, telegrafou e o goleiro pegou e o jogo terminou 1 a 1. Mas o segundo tempo foi todo do Furacão. Todo. E o primeiro tempo, o Cerro Porteño foi melhor. Não foi um domínio amplo, mas o Cerro Porteño foi melhor no primeiro tempo e o segundo tempo do Furacão foi melhor. Mas o segundo tempo do Furacão foi muito melhor do que o primeiro tempo do Cerro Porteño. Poderia ter vencido o Furacão, até porque tem mais time do que o Cerro Porteño. Mas, dos males, o menor. Tem um empate e agora joga em casa. Não acredito que o Furacão seja eliminado. Mas o Furacão poderia sim ter vencido essa partida e trazer aqui para o Brasil, para sua casa, já um placar positivo de vitória lá. Teve chance. Se não jogasse tão mal e muito atabalhoado como foi o primeiro tempo, poderia ter vencido essa partida, que o time do Cerro é bem meia boca. Então tá aí a minha análise. Tô falando que o Cerro é meio meia boca. Só que o grupo do Furacão era muito fácil. E o Furacão não conseguiu passar em primeiro. Furacão, não me decepcione, por favor. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!